Oi, gente! Hoje eu vim trazer o vídeo com as minhas leituras do mês de dezembro e de janeiro. Em dezembro eu acabei não gravando o vídeo de leituras do mês, porque eu li apenas 3 livros. Então eu preferi deixar acumular e trazer tudo agora pro mês de janeiro. Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir, por favor, pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pro YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo. Não deixe também de me seguir nas redes sociais. E se você quiser comprar qualquer um dos livros que eu vou mencionar aqui, vai ter o meu link da Amazon aqui embaixo, meu link comissionado. Não precisa comprar só livro, se você quiser comprar qualquer outra coisa, também fica à vontade. Quero, aliás, agradecer uma pessoa que comprou um tênis lá com o meu link, muito obrigada. Agora que eu já dei todos os recados que eu sempre dou, vamos começar o vídeo. Olha, gente, eu fiquei meia hora ajustando essa câmera até ficar numa posição média. Eu tô ainda aprendendo, descobrindo o cenário que eu gosto de gravar, tá, gente? Então, paciência comigo, tá um calor desgraçado. Tá difícil. Hoje não sei se era o dia, mas é hoje ou é nunca pra gravar esse vídeo. Tem que ser hoje. Então, let's go. A primeira leitura que eu concluí no mês de dezembro foi It, que na verdade foi uma releitura, mas como se fosse uma leitura nova, porque eu não lembrava nada da história, foi tipo uma coisa super nova. Não que eu não lembrava da história, eu lembrava muito da história do filme, né, dos filmes, né? Então, mas a história do livro, assim, em si, eu não me relembrava. Então, It, né, todo mundo mais ou menos, né, deve saber da história. Se não leu o livro, assistiu algum dos filmes. Então, acontece que o irmão do Bill, ele é assassinado, né? Assim como outras, muitas crianças na cidade estão sendo. E daí o pessoal começa a desconfiar, o Bill começa a desconfiar junto com os amigos dele, o que pode ser que tá matando essas crianças, né? Gente, tá, é o básico do básico, tá? Porque eu imagino que o pessoal, que vocês já conheçam mais ou menos a história como é. Se não conheçam, me desculpe. Vai estar o link do livro aqui que vai ter a sinopse. A história ela é muito bem escrita e ambientada. Eu li o livro em um mês, então assim, não tem como não se apegar à história e aos personagens, à cidade, tudo, né? E eu gosto bastante que a história se passa entre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo no futuro, agora que eles são adultos. Então eu gosto muito dessa que vai intercalando entre passado e presente, porque vai deixando a história mais fluida, sabe? Porque como é um livro muito grande, o autor teve esse cuidado de não deixar a história maçante, porque como vai intercalando entre passado e presente, você fica entretido na história, sabe? Teve uma cena, tipo, no final do livro, eu acho que eu vou só comentar por cima, não é spoiler, mas acho que falando assim vocês vão entender qual que é, que eu não curti muito, eu achei meio pesada, mas tudo bem, é um livro pesado, mas eu achei um pouco pesada com os personagens, que eles eram crianças. E isso eu não gostei muito, me fez tirar meia estrela. Eu dei 4 estrelas e meia pro livro, mas ele foi favoritado. É que essa história eu achei um pouquinho não necessária. Eu até conversei depois no grupo que eu tava fazendo a leitura conjunta e tiveram algumas opiniões que talvez eu concordei, assim, mas do mesmo jeito eu não gostei da cena. Eu não achei necessária. Eu achei que não faria falta sem ela na história, sabe? Então, eu não gostei, por isso eu tirei meia estrela. Mas enfim, gente, é um livro incrível, né? Muito bem escrito, muito bem ambientado, como eu já falei. É muito boa a perspectiva que a gente vê do passado, presente, vai contando a história das crianças em si. Então, eu achei uma experiência muito boa, eu recomendo que todo mundo leia esse livro. Quem tiver mais de 16 anos, porque tem umas cenas meio pesadas, assim, então seria legal se você já tivesse mais de 16 pra ler, na minha opinião, né? Apenas a minha opinião. E, tipo, é um livro que demora pra ler. Tinha metas semanais e eu ainda tinha que me apurar pra conseguir ler o livro, sabe? Então, eu ainda consegui ler mais 2 livros esse mês, mas foi puxado, sabe? A segunda leitura que eu concluí em dezembro foi Fallen, que na verdade foi uma releitura. Eu até tinha os livros de Fallen, eu tinha Fallen, Paixão, Tormenta... Não, Fallen, Tormenta, Paixão... E tem mais, mas eu não tinha... Não, Fallen, Tormenta, X... Ai, gente, sei lá. Eu tinha 3 livros. Mas eu acabei levando no sebo, eu deixei lá. Mas eu fiquei com vontade de reler a história, né? Então, foi uma releitura. Eu não lembrava nada da história antes, mas enquanto eu fui lendo, já foi me voltando muito à memória. Assim, logo no começo do livro, eu já comecei a relembrar da história. Não só do primeiro livro, como os dos outros que eu também li. A nota que eu tinha dado no Scooby na primeira vez que eu li foi 4, agora eu diminui pra 3. Eu achei a história, tipo, legalzinha, mas eu achei o romance muito apressado, muito sem profundidade. Eu entendo que um pouco de spoiler agora, vou ficar a tela em preto e branco enquanto eu falo isso. Eu entendo que eles já se apaixonaram diversas vezes, sabe? Mas mesmo assim, a autora, ela
não aprofundou o romance dele, foi tipo tudo muito rápido, sabe? E no primeiro livro, a autora ela não deixa muito explícito o que aconteceu, sabe? Ela não fala muito. Tipo, eu entendo que tem continuação, tem mais quatro livros, né? Depois desse. Só que ela deixa, tipo, tá, beleza. A história a Lucy, ela sofreu umas sombras, acontece um incêndio que ela não é culpada, mas ela é mandada num colégio interno, onde vão pessoas que cometeram delitos, assim. E lá ela vê o Daniel e ela já se apaixona por ele. E ela não consegue pensar nele, meu Deus, não posso fazer isso, eu não devia. O Daniel é um idiota com ela, e daí ela tá apaixonada, e ele é super querido com ela, e daí ela, ai meu Deus, lindo. E daí, beleza, daí morrendo de amores, nunca vou te deixar, e daí acontece o que acontece, e daí a autora meio que joga a informação assim, mal contada, não explica nada, e pronto, acabou. E daí tu fica assim, tá, sei porque eu já li os outros livros, mas assim, achei a informação muito jogada, sabe? Ela devia ter dado uma explicação melhor, assim, pro que aconteceu, por que de a Lucy e o Daniel serem, assim, apaixonados facilmente, assim. Ela deu uma explicação mal feita, que eu acho que, pelo que eu lembro, no segundo livro vai se aprofundar mais, mas foi muito jogada no primeiro livro. Eu achei que ela já deveria ter explicado melhor já nesse primeiro livro. Foi uma releitura, né? Baixei a nota. Eu imaginava que isso ia acontecer já, porque a primeira vez que eu li o livro eu era bem mais nova. Mas, enfim, é uma coisinha mais ou menos, assim. Não sei se eu vou continuar a história. Tem os livros na minha wishlist lá pra comprar, mas eu não sei não se eu vou continuar. Então, o último livro que eu li em dezembro foi O Presente do Meu Grande Amor, que são 12 histórias de Natal. Então, eu li bem no dia 24, eu acho que eu li, e é super rapidinho de ler, né? Eles são histórias super curtinhas. Eu achei super fofinhas pra ler no Natal, eu gostei bastante. E eu separei as que eu mais gostei pra falar aqui pra vocês. A que eu mais gostei foi Meias Noites, da Rainbow Rowell. É um Milagre de Yulie Charlie Brown, da Stephanie Perkins. E agora, essas duas foi a que eu mais gostei, essas duas últimas, tá? Que Diabo Você Fez, Sophie Roach, e da Gayle Forman, não sei quem. E Bem-vindo a Christmas, California, da Kirsten White. Essas foram as 4 histórias que eu mais gostei do livro, que eu achei mais fofinhas, mais legais. Mas as outras também são bem legais, tá? Mas tem umas nada a ver, mas a maioria é bem legalzinho. Dei 3 estrelas e meia, já falei, porque, claro, é só um conto, não é uma coisa que te deixa muito aprofundada. É uma história leve, é um livro leve pra você ler, assim, em uns 2 dias. E é isso, fofinho, sabe? Mas também nada demais, nada que vai ficar na minha memória pra sempre, na verdade, não. E agora, começando no mês de janeiro, as minhas leituras de janeiro, que eu já gravei vlog de leitura da maratona. Se você ainda não viu, o link vai estar aqui em cima, no card, em algum local aqui em cima. A primeira leitura que eu concluí em janeiro foi Simplesmente o Paraíso, da Julia Quinn. Então, é o primeiro livro do quarteto Smith, que eu não sei pronunciar. Smith é o sobrenome da personagem principal. Então, a Honória, que é a personagem principal, ela faz parte de um quarteto musical da família. E todo ano eles têm que tocar um dia, não é recital, num musical, né? Tocar lá, mas eles tocam muito mal. E então você toca nesse quarteto até que você se casa. Depois que você se casa, daí você passa o seu lugar para outra pessoa. Então a Honória, nossa personagem principal, ela espera que esse seja o último ano que ela toque no quarteto. Ela está em busca de um marido, que ela quer se casar. Enquanto isso, a gente tem também o irmão dela, o Daniel, que ele está fora do país, porque ele foi exilado, ele tá proibido de voltar, que tá jurado de morte. E ele deixou o Marcos, que é o melhor amigo dele, e também é amigo da Honória, querendo ou não, encarregado de cuidar para que ela não se case com um homem ruim, um homem que ele não goste. Enfim, a Honória e o Marcos, eles são amigos, mas não são muito próximos, até que acontece uma coisa que acaba fazendo eles se aproximarem. Gente, é isso que é a sinopse, é romance de época, mais ou menos todo mundo sabe o que acontece em romance de época, não tem muito mistério, né? Mas enfim, é uma história bem legal também, é um livro fininho, já tô empolgada pra ler os outros livros, né, os outros 3 livros da série. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque eu achei o comecinho um pouco parado, sabe? Que não me entreteu muito, mas depois pegou o ritmo e foi. E também porque tem uma pequena cena de hot no final, que eu não curti muito. Eu não sei se eu perdi o gosto por cenas assim, livros assim,
ou se foi porque não gostei de como foi escrita também, não sei, não consegui identificar. Mas por isso que eu tirei também um pouquinho da minha nota, mas eu gostei da história e quero continuar, né, a ler os livros. Acredito que eu vou ler o próximo em fevereiro, não tenho certeza. Mas é uma leitura legal, assim, também não é um 5 estrelas, favoritadíssimo. Talvez ele seja até um 3 estrelas e meia, mas enfim, vou deixar a nota 4 por enquanto, não vou mudar. A princípio, essa é a nota dele. Depois eu peguei o meu primeiro livro favoritado do ano de 2021, que é Leve-me com Você, da Catherine Ryan Wright. Então, nessa história nós temos o August, que ele é professor de ciências. E todo ano ele faz uma viagem de férias, né? Pra conhecer alguns parques e reservas naturais. Ele sempre fazia essa viagem com o seu filho, o Philip. Só que o filho dele morreu faz um pouco mais de um ano, quase 2 anos, se eu não me engano. Ele morreu de um acidente de carro. Depois disso, o August vai fazer essa viagem sozinho, sem o filho, né? O August também, ele é um ex-alcoólatra. Então, isso é uma coisa que é importante na história, né? Acaba tendo o seu peso bem importante na história. E então, indo viajar dessa vez sozinho, o trailer dele, que ele sempre viajava de trailer, aliás, esqueci de comentar, acaba quebrando numa pequena cidade da Califórnia. E daí ele vai levar o trailer pra arrumar numa oficina. E chegando lá, o mecânico pede um favor pra ele. Ele pede para o August levar os 2 filhos dele, o Seth e o Henry. Isso mesmo, o Seth e o Henry, pra ir junto, porque ele vai ficar na cadeia por 3 meses. Então ele vai ter que. Não tem ninguém pra ficar com os filhos dele. Isso não é spoiler, porque acontece bem no comecinho do livro, tá? Então, é isso. A gente vai acompanhar a viagem deles daí nas férias de verão. É muito incrível, gente. Eu amei, não tem um defeito pra botar nesse livro. Eu comecei o livro sem saber da sinopse. Então, eu li só o título e comecei a ler e pensei que a história ia tomar um rumo. E ela foi para um rumo totalmente diferente, que, aliás, eu gostei muito, muito mais. Então, eu gostei muito que foi para essa direção diferente, sabe? Achei super legal. Eu amei muito esse livro. Eu recomendo, assim, ó, de olhos fechados. Trata de assuntos muito importantes, trata de um companheirismo super legal. É uma história muito incrível. Eu recomendo demais a leitura para vocês. Tem um monte de frases lindas, tanto que tá todo marcado aqui o meu livro, né? Então, eu recomendo que vocês leiam super. É incrível, 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 incrível. Recomendo, leiam, por favor. Vamos ler esse livro. Depois que eu terminei de ler Leve-me com Você, eu peguei a leitura conjunta da Maratona Literária de Verão do Time Poseidon, que é Porém Bruxa, da Carol Chiovato. Esse é um livro nacional. Então, conta a história da Isis. A Isis é uma bruxa e ela é monitora de crimes envolvendo coisas sobrenaturais na cidade de São Paulo. E ela é pra monitorar e resolver apenas crimes envolvendo essas coisas. Mas ela acaba também resolvendo algumas coisas do mundo real, né? Coisas de humanos, de pessoas comuns. Até porque ela é muito próxima de uma delegada que é delegada na Delegacia da Mulher e de outras pessoas também que são do mundo real. E na história em si, ela recebe, tipo, umas 3 missões, 3 coisas pra fazer. Apenas uma que é pra ser da sua alçada, né? Da rede de crimes que ela deve cuidar, que é sobrenatural. As outras 2 é pra ajudar algumas colegas. Então, eu acho. Tu fica tipo assim, meu Deus, como ela vai dar conta de fazer tudo isso, né? Mas é super legal o jeito que a história decorre, como a Carol, né, ela consegue fazer as coisas todas se encaixarem no final. Eu tirei uma estrela do livro porque eu achei algumas cenas meio que uma militância um pouquinho forçada. Não tô criticando, na verdade, né? Tipo, a história é muito boa, muito envolvente, recorre muito rápido. Eu demorei um pouquinho pra me apegar na personagem principal, de me importar com ela, sabe? Mas depois a história fluiu muito mais. Eu achei que um pouquinho da militância que eu achei exagerada foi porque não ficou uma coisa natural na história, ficou um pouco forçada, como se estivesse fazendo o leitor engolir aquilo, sabe? Não foi uma coisa muito natural que fluiu assim. Mas, tirando isso, a série é super divertida, ela é super fluida, como eu falei. Você quer saber o que vai acontecer no final, você acaba querendo não se envolvendo um pouquinho com a Isis mais pela metade do livro, pra querer saber o que vai rolar, o que vai acontecer. Então, é uma leitura também mais leve, assim, e eu achei muito, muito boa mesmo. Gostei de ser um livro brasileiro, né? Eu não costumo ler muitas histórias brasileiras. É até alguma coisa que eu quero começar a fazer mais. E eu gostei bastante dessa experiência, foi uma experiência super válida
pra inserir mais literatura brasileira na minha vida. O próximo livro que eu li, que também foi uma releitura, na verdade, foi O Morro dos Ventos Uivantes. Ao contrário de como foi Fallen, eu não me lembrei da história conforme eu fui lendo. Foi uma coisa, assim, totalmente nova pra mim. Então, nessa história, a gente vai ter a Catherine e a gente tem o Heathcliff. Não sei se é assim que fala o nome dele, eu vou falar assim. O Heathcliff, que ele é irmão adotivo da Catherine. Eles são muito próximos, né? Eles eram muito próximos quando eles eram crianças, né? Um do outro. Só que ao mesmo tempo, o Heathcliff, sei lá, ele é muito grosso, muito estúpido, muito sem sentimentos, assim, com as pessoas ao seu redor, menos com a Catherine. Mas é porque o irmão da Catherine, que eu não me recordo o nome, ele humilhava muito o Heathcliff, ele falava muita besteira pra ele era muito idiota com ele, resumindo. Um dia o Heathcliff vai embora da cidade e some, ninguém sabe mais dele. A Catherine acaba casando com um cara, Linton, com o Linton, que ele é um cara super legal, super gente boa, na verdade, e casando com ele e tal, e daí 3 anos depois o Heathcliff aparece lá na porta dele. Simples assim. Simples assim. Então, gente, esse livro, ele tem personagens muito idiotas, muito grotescos, muito antipáticos, muito odiosos, assim. Eu odiei os personagens nesse livro. Eu entendo, deve ter sido a intenção da autora, quando ela escreveu, causar uma coisa assim diferente. Mas são personagens que me incomodaram bastante, que me desagradaram muito. Eles são personagens muito desagradáveis mesmo. A história, com certeza, é muito bem escrita, né? Você acaba querendo saber o que vai acontecer. E eu gostei também bastante de como ela finalizou ali, mas... é um livro que eu dei 3 estrelas e eu não tenho vontade de reler. Eu fui gostar mais, assim, bem pro final, mas... Ai, gente, não dá. Esse Heathcliff, ele é uma pessoa odiosa, sério, não tem perdão. O que ele fez, não existe. Não importa. Ele foi muito humilhado, eu sei, mas assim, ai, gente, não dá pra engolir ele, ó. Não dá, sem condições. Não gosto dele. Heathcliff, você é odioso, ok? Então, daí também eu li Sophie. É uma história em quadrinhos, né? Essa história, ela é a autora mesma, ela conta como alguns detalhes da sua vida com o seu namorado. Então, é uma historinha muito fofa, muito incrível pra ler. Fala de coisinhas de relacionamento, muito queridas, muito incríveis. Eu achei muito engraçado, né? Tudo com um toque muito legal de humor e muito fofo. Eu dei 5 estrelas, eu quero reler de novo. Tipo, é super rapidinho pra ler, tipo, em 15, 20 minutos você faz, então é legal quando pegar, tipo, um sábado à tarde, um domingo à tarde, só dar uma folhada pra ver, que é incrível. Quero ler mais coisas da autora. Não é bem ler, né? Não tem muita fala, tem mais quadrinhos pra mais você ver do que ler, né? Mas enfim, vocês conseguiram entender o que eu falei, né? Então foi 5 estrelas, eu achei muito, muito fofinho mesmo. O último livro que eu li agora nesse mês de janeiro, que eu terminei, aliás, ontem. Não, antes de ontem. Enfim, eu terminei essa semana, foi Lugares Escuros, da Gillian Flynn. E esse livro foi muito bom, eu dei 4 estrelas pra ele. E ele é muito bom, gostei muito, muito, muito. Eu fiquei, assim, muito envolvida na história, pra saber muito o que ia acontecer. Mas, enfim, o final me deixou um pouquinho decepcionada, mas, enfim, vocês vão entender mais pra frente. Então, nessa história, nós temos a Libby, que ela tinha 7 anos quando a mãe e as 2 irmãs foram assassinadas dentro de casa. Ela ouviu tudo que aconteceu, ela tava no quarto, assim, ela não conseguiu sair, não teve coragem de sair. E, no final, o irmão dela, o Ben, ele foi condenado à prisão perpétua pelos crimes. 24 anos depois que ocorreu o assassinato, a Libby é procurada por uma pessoa que faz parte do Kill Club, que é um clube de pessoas que se interessam muito por assassinato, sabe? E especialmente as pessoas que procuram ela são pessoas que são muito interessadas no assassinato da família dela e que acham que o Ben não cometeu o assassinato, na verdade. Foram outras pessoas. Como a Libby tá precisando de dinheiro, eles oferecem dinheiro pra ela falar com as pessoas que conheciam eles, que mais ou menos poderiam saber do crime. Ela aceita e vai atrás disso pra descobrir o que realmente aconteceu. A história ela vai mudando entre o presente, na visão da Libby, e o dia do assassinato, intercalando entre a visão da mãe dela, da Patty, e do Ben, né, do irmão dela. Então a gente vai conhecendo desde a manhã do crime até realmente a hora do assassinato em si, e descobre o que realmente aconteceu. Eu fiquei muito, muito envolvida na história, eu queria saber muito o que aconteceu, mas como eu tava fazendo uma leitura conjunta, eu tinha que seguir as metas, né? Tinham metas semanais. Mas eu acabava a meta e ficava assim, meu Deus, eu preciso ler mais um pouco. preciso acabar esse livro. E então foi muito, muito incrível. Eu fiquei muito curiosa pra saber o que ia acontecer, quem que tinha matado a família dela, se foi o Ben, se não foi, o que aconteceu, né? E daí eu tirei uma estrela porque teve uma coisa no final que me decepcionou muito.
que eu vou falar o que que é. Então, a tela vai ficar em preto e branco. Enquanto eu estiver em preto e branco, eu vou estar falando um spoiler, que é o que eu não gostei. Então, a partir de agora, você tem 1, 2, 3 pra pular o vídeo lá pra frente, até onde não tá mais em preto e branco. 1, 2, 3. Então, gente, vou falar o spoiler agora. Eu não gostei de quem foi um dos assassinos, né? Então, eu achei, tipo, nada a ver, tipo... Ao mesmo tempo que eu achei um pouco a ver, eu não achei que ele tivesse sido outra pessoa. Até preferia que tivesse sido o Ben, mas enfim. Eu não tive muita simpatia dele, tá? Não tive muito, confesso. Então, enfim, isso que me decepcionou me fez tirar uma estrela porque eu não gostei quem foi. Um deles, ou a outra eu gostei, né? A de Ondra. Enfim, agora acabou o spoiler, você pode voltar a assistir se você não leu ainda o livro. Então, gente, esse foi o último livro que eu li esse mês, então foi 4 estrelas. E, sei lá, o desfecho, assim, final foi legal, mas eu queria que tivesse sido diferente, sabe? Mas, claro, foi legal porque não foi alguma coisa que eu imaginava, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria que fosse outra coisa. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Foi só pra atualizar vocês das minhas leituras atuais. Se você ainda não me segue nas redes sociais, lá no meu Instagram, lá no meu Scooby, onde eu atualizo minhas leituras em dia, muito rapidamente, com muita precisão. Sempre que eu acabei de ler, posto lá que acabei o livro. Aproveita e me segue lá, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, ou se não, é @Stephanie Foster no Instagram e no Twitter também, mas eu sou bem mais ativa no Instagram do que no Twitter, acabando assim. Se você gostou de qualquer desses livros que eu falei aqui, que eu tenho certeza que você gostou e ficou interessado em ler um deles, eu sei. Se você quiser comprar, utilizar o link da Amazon aqui do canal, tá? Me conta também se você gostou se você já leu um desses livros que eu falei aqui, se você gostou, se você tem a mesma opinião que eu. Deixa aqui nos comentários, por favor, eu adoro ler os comentários de vocês, por mais que eu demore às vezes um pouquinho pra responder, porque minha vida ela é muito puxada, gente, mas enfim. Eu sempre tiro um tempinho pra ler todos e curtir, comentar tudo mais. Não deixa de curtir o vídeo, por favor, e também de se inscrever no canal. Semana que vem eu volto com um vídeo que eu tô planejando aqui, que eu já tá aqui, ó, que eu tô bem feliz em fazer. É isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui, os meus recaditos, se você assistiu. Beijos e até semana que vem.